dia, meu aluno de Direito. Vamos estudar um pouquinho a respeito dos contratos, a partir da teoria geral dos contratos. Você verá que em toda a sua vida como advogado, você vai se deparar com os contratos. Então preste bem atenção, nós estaremos aqui numa sequência estudando a respeito e dando dicas importantes a respeito dos contratos. Pois bem, como início, como aula número 1, e teremos outras lá na frente, nós estaremos dentro da teoria geral dos contratos buscando o conceito. Mas o que é o contrato? Assim que começa o princípio de todos os estudos. O que é o contrato? Precisamos saber. Mas, para nossa bênção, nós temos aí doutrinadores maravilhosos que conceituaram. Doutrinadores são ensinadores, são civilistas que até mastigaram para cada um de nós, e nós agradecemos por essa disposição de cada um deles. E nós usamos aqui, por exemplo, Fábio Ulloa Coelho, que você possa tê-lo, como os demais que estarei trazendo aqui, são mais 2, dentre outros, que você possa lembrar desse doutrinador Fábio Ulloa Coelho e ter na sua biblioteca, se o seu caminho, se a sua vocação estiver voltada para o direito civil, especialmente dentro dos contratos. Então, o conceito que Fábio Ulloa Coelho, de maneira bem sintética, nos traz é que o contrato é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral que gera obrigações para uma ou todas as partes. O que podemos tirar de proveito? Interessante, ele está dizendo que o contrato é um negócio jurídico. E nós temos no Código Civil um instituto que trata a respeito dos negócios jurídicos. Então, sempre quando você estiver elaborando um contrato, você vai perceber que você vai estar intimamente ligado nos artigos 104 e seguintes do Código Civil, e lá tem todos os artigos dentro do mundo dos negócios jurídicos. Diz também que gera obrigações. Esse gerar obrigações, nós temos também no Código Civil um outro instituto que trata especificamente a respeito das obrigações, que está no artigo 233 do nosso Código Civil vigente, em seguintes. Então, você vai perceber que dentro do mundo dos contratos está intimamente ligado às obrigações, como também está intimamente ligado que todo contrato ele é um negócio jurídico. Olha só o que nós aprendemos aqui através dos ensinos de Fábio Ulloa Coelho, é claro, em uma síntese, para que seja suficiente para abrir a nossa mente e entendermos tudo que pretendemos estudar à frente a respeito dos contratos. Aí nós buscamos Orlando Gomes, grava bem esse nome. Ele traz algumas coincidências na sua doutrina, no seu entendimento em conceitualizar os contratos. Ele diz que o contrato é uma espécie de negócio jurídico, já coincide com Fábio Ulloa, e que é bilateral ou plurilateral e pode ser entendido como lei entre as partes. Olha que interessante. Então, o que podemos tirar aqui nesse conceito de Orlando Gomes? Que o contrato é lei entre as partes. Presta atenção. Se o contrato, então, puxando ali a base legal do Código Civil, da Constituição, ali nos artigos de obrigações, nos artigos que tratam a respeito do negócio jurídico, de outras leis, se você vai perceber que aquilo que você estiver elaborando, ele sendo possível, lícito, determinado, determinável, forma prescrita em lei ou não proibida pela mesma, você vai perceber que ali, elaborado, ele pode ser ali a classificação dos contratos quanto a sua formação. Por exemplo, ele pode ser um contrato de adesão. Você vai ver que isso inspira uma preocupação, porque as cláusulas são elaboradas apenas por uma das partes de forma unilateral. Os contratos paritários são aqueles contratos que você pode participar na formação do início ao fim. As partes ali conversam a respeito da formação do mesmo, e ele pode ser misto, parte firmado ali com a base legal, como também cláusulas criadas desde que sejam ilícitas, possíveis e determináveis. É muito importante a questão que ele tornou-se lei entre as partes.
Porque quando existir um conflito na quebra das obrigações, como aqui nós já falamos, você vai perceber que um dos documentos fundamentais numa lide, na justiça, o juiz estará baseando-se, é claro, em toda a licitude, mas no instrumento contratual juntado ali. E o juiz então entenderá, cuidado com isso, que aquilo que foi tratado entre as partes torna-se lei entre elas, o chamado pacta sunt servanda. Pois bem, e a respeito dos contratos, nós temos ali do artigo 421 e seguinte do nosso Código Civil, que trata a respeito de tudo em relação aos contratos, como também ele traz espécies de contratos, como contrato de compra e venda, contrato de mútuo, contrato de comodato, contrato de mandato, contrato de depósito, contrato de empreitada, contratos de empréstimos, e aí vai contrato de transporte e vai à frente. Esses são os contratos típicos, contratos nominados, que nós veremos nas próximas aulas. Aí, meu aluno de direito, buscamos aqui para finalizar e tirarmos a nossa conceitualização a respeito de contratos, Silvio Rodrigues. Que bacana, ele diz que os contratos, ele faz distinção entre os atos unilaterais e os bilaterais e que se aperfeiçoam pela manifestação da vontade. Aqui ele está trazendo atos unilaterais, os outros dois bilaterais e plurilaterais. Nós estaremos vendo, quanto à classificação dos contratos, quanto às prestações, a importância da bilateralidade, da plurilateralidade e da unilateralidade em relação às prestações. Então, faz distinção entre os atos unilaterais e os bilaterais que se aperfeiçoam pela manifestação das partes, com incidência de dois ou mais consentimentos. Consentimento é a mola precursora, a mola alicerce nos contratos. Então, aqui, quando nós falamos que o contrato é lei entre as partes, nós estaremos estudando mais à frente os princípios dos contratos. O pacta sunt servanda, a lei entre as partes, é um dos princípios. Guarde muito bem. Você numa entrevista para ser um advogado contratualista, talvez lhe pergunte quais são os princípios ou alguns dos princípios fundamentais dos contratos. Dentre eles, está aqui, pacta sunt servanda, que o contrato torna-se lei entre as partes, e aqui nos mostra um outro princípio, que é o princípio da autonomia da vontade, da confirmação livre e espontânea das partes em querer contratar. Então nós temos aqui também a manifestação da vontade, a convergência de interesses como um dos primeiros princípios. Outro, por exemplo, é o princípio da boa-fé, que estaremos estudando cada um deles lá na frente. Usando então esses três doutrinadores, nós vamos então tomar a base para nós, tirando ali um pedacinho de cada um a respeito do que nós podemos conceituar contratos. E assim, contrato base feita por mim e por você é um negócio jurídico bacana, eles falam sobre isso, fala sobre as partes, unilateral, bilateral ou plurilateral, bacana, gera obrigações entre as partes, nós vimos isso, lei entre as partes, que é um dos princípios pacta sunt servanda, e manifestação coincidente das partes, acordo de vontade, que é um outro princípio. Enfim, nós então temos o nosso conceito, aqui colocado na pedra, na lousa, que é um negócio jurídico, unilateral, bilateral, plurilateral, gera obrigações, gera lei entre as partes, então, mediante a mola mestra, que trata-se que o contrato é a manifestação coincidente, acordo de vontades. Espero que possa ter ajudado nessa visão de conceituar contratos com base em Fábio Ulloa Coelho, Orlando Gomes e Silvio Rodrigues, para que possamos dar seguimento nas próximas aulas a respeito das formas dos contratos. Então, eu peço a gentileza, caso você gostou dessa aula, mesmo que simples e singela, que você inscreva-se nesse canal, toque no sininho, dê aquele likezinho e vamos aí logo mais darmos início ao nosso segundo estudos a respeito dos contratos. Muito obrigado, um bom dia, fica com Deus.